Boa noite a todos. Me chamo Roberto de Jesus, mas sou conhecido por todos na região que moro por Betinho. Tudo que estará sendo contado a vocês é algo que me aconteceu há um bom tempo atrás. Eu ainda morava com a minha mãe e meu pai em uma pequena comunidade rural que ficava localizada na cidade de Valinhos. Quando mais novo, me lembro com exatidão das coisas que vivenciei no pequeno vilarejo. Eu, minha mãe e meu pai morávamos em uma pequena casa que, apesar do seu tamanho, era bastante humilde. Meu pai passava boa parte da semana longe de casa. Ele trabalhava para um fazendeiro que tinha as suas terras a uns 80 quilômetros do local que morávamos. E com isso, devido à distância, meu pai saía para trabalhar na segunda-feira e retornava somente na tarde de sexta-feira. E foi exatamente nesse período que meu pai passava trabalhando que eu acabei me deparando com algo inimaginável. Bom, vamos lá. Muitos boatos e rumores vinham correndo toda a região que eu morava. Algumas pessoas relatavam que durante a noite, quando muitas pessoas faziam o caminho que passava por frente ao pequeno cemitério, que existia a poucos metros à frente de nossa casa, muitas dessas pessoas acabaram relatando que foram acompanhadas por uma criatura completamente negra. Muitos falavam que tão logo chegavam à frente do cemitério, conseguiam ouvir passos pela mata, enquanto outros diziam ter ouvido o que parecia ser rosnados. Esses comentários, conforme o tempo ia se passando, só aumentavam cada vez mais. E muitos moradores que moravam naquela região já vinham falando que o que vinha aparecendo na calada da noite era um famigerado lobisomem. Mesmo não acreditando em tudo que eu ouvia, sempre eu estava de ouvidos bem abertos a tudo que era dito sobre a tal criatura. Tudo que se ouvia naquela região era o povo conversando e falando sobre a tal criatura negra. Muitos falavam que era um ser completamente deformado. Sua semelhança animalesca se misturava ao aspecto de uma pessoa, e que inclusive a tal fera parecia ser bastante forte e grande. Lembro-me de certa manhã ter ido até a vendinha que existia próximo à minha casa. E tão logo cheguei, pedi para o dono do estabelecimento tudo o que minha mãe tinha me mandado comprar. Mas foi no momento em que eu saía daquele lugar que acabei ouvindo uma conversa entre dois senhores que estavam assentados próximo à porta. Aqueles homens pareciam discutir. Falavam sobre uma tal criatura que vinha sendo avistada pela redondeza. E um daqueles senhores acabou se referindo àquele ser como um carniceiro do inferno. Também falava que se o que estivesse andando pelaquela região fosse o que ele estava pensando, a população teria que passar a tomar muito cuidado durante as noites, pois aquela criatura poderia passar a invadir casas pequenas e também sítios e fazendas que existiam naquela mesma região. Por mais que toda esta informação estivesse sendo levada para cada canto do vilarejo que eu morava, meu maior erro foi não acreditar nessas coisas. Minha querida mãe sempre me alertava sobre tudo que vinha sendo dito sobre tal demônio. Sua primeira reação
foi pedir para que eu não ficasse até tarde andando por aquelas ruas e também nem vir durante a noite da casa de meus amigos. Confesso a vocês que quando mais novo, eu era um bocado peralta. E naquele momento que minha mãe me fazia esses pedidos, lembro-me de ficar somente com minha cabeça baixada e com um pequeno sorriso em meus lábios. Eu somente concordava com tudo que ela me pedia. Meu erro foi não ter ouvido a minha mãe. No mesmo dia em que ela tanto me recomendou, tão logo aquela tarde chegou, eu e mais alguns amigos sempre tínhamos o costume de sair arrastando latas por toda a rua. Para quem não sabe do que eu estou falando, muitos de nós não tinham condições de ter um carrinho desses pequenos de plástico. Então pegávamos aquelas latas de leite, furávamos o centro da tampa e também embaixo da lata, e depois passávamos um arame e a enchíamos de pedra. Então era só tampar e a folia estava pronta. Tentem imaginar mais de 5 crianças andando pelas ruas, arrastando latas. Era só bagunça e griteiro. E foi nesse dia tão recomendado por minha mãe que eu acabei me descuidando com o horário. E quando me dei por conta, meus amigos aos poucos estavam indo embora. E chegou o momento que somente eu fiquei na rua. A tarde já vinha dando lugar à noite. E eu, para minha infelicidade, estava a uma boa distância de casa. Para ser mais exato, para chegar até onde eu morava, eu teria que passar por frente do tão afamado cemitério. Confesso a vocês que por mais que tantos boatos estivessem colocando medo no povo da região, eu não sentia medo, pois não acreditava em nada que era dito. Naquele momento, o meu maior medo era chegar em casa e minha mãe já estar à minha espera, com a sua varinha de marmelo em suas mãos. Enquanto eu fazia o caminho e retornava para minha casa, eu ia pela rua puxando aquela lata cheia de pedras. E quando me aproximei do dito do cemitério, acabei tendo a impressão de ter visto que alguma coisa tinha acabado de cruzar a minha frente. Não sei ao certo o que era, mas acabou saindo da mata. E tão logo chegou à frente do cemitério, pulou o muro com muita facilidade. E eu vi aquela coisa passar por cima do muro, que tinha próximo a 3 metros de altura. Então sumiu para dentro do cemitério. Depois de presenciar tudo isso, o medo tomou conta de mim. Como eu não tinha outro caminho para tomar, tomei a decisão de parar de puxar aquela lata. A segurei firme em minhas mãos e ligeiramente com passos longos, eu passei pela frente do cemitério. Depois de já ter tomado uma boa distância, eu já acreditava que a única coisa que me restava era chegar em casa. E querendo ou não, eu sabia que minha mãe deveria estar furiosa comigo. Então, quando faltava apenas alguns metros para chegar até o portão de minha casa, resolvi olhar para trás. Foi então que vi que por entre a serração que se formava na rua, existia o que parecia ser a silhueta de uma pessoa que vinha em minha direção. Naquele momento, a curiosidade de saber quem poderia ser acabou me fazendo parar em frente de minha casa. Não demorou muito para que eu acabasse vendo que aquilo não era um ser humano, mas sim uma enorme criatura. Foi então que acabei percebendo que naquele exato momento
Eu corria grande perigo. Quando pensei em fazer menção em correr em direção à minha casa, no mesmo momento, aquilo se colocou sobre as quatro patas e depois disso correu em minha direção. Com os gritos que eu acabei soltando, foi o suficiente para minha mãe acabar me ouvindo. E tão logo ela abriu a porta, ela gritava meu nome e pedia para mim correr em sua direção. Mas infelizmente naquele momento, já era tarde demais. O medo tomou conta de todo o meu ser. Eu sentia como se fosse uma moleza em todo o meu corpo. O medo era tanto que eu nem sequer conseguia mover as minhas pernas. Então o lobisomem se aproximou de mim. Aquele demônio parou em minha frente e deu um estridente urro que cortou a noite. Lembro-me de ver boa parte de seus dentes, que pareciam se projetar para fora de sua boca, e também uma grossa baba que escorria por entre eles. Agora me respondam: quantas pessoas já tiveram a chance de sentir a morte se aproximando? Pois é, naquele momento foi o que eu senti. Em poucos segundos, minha mente me levou a ver a minha família, meus amigos e muitos momentos bons que eu já havia vivenciado. Tudo passou pela minha cabeça como um flash. E logo depois disso, lembro-me que por puro instinto, segurei firme o arame que puxava aquela lata, que eu andava arrastando pela rua. Foi então, no momento em que aquele ser se aproximou de mim, que eu acabei girando aquela lata ao meu redor. Depois disso, eu acertei o rosto. E tão logo fiz isso, voltei a ouvir a voz de minha mãe, que gritava para mim correr para dentro de casa. E foi exatamente isso que eu acabei fazendo. Depois de já estar em segurança ao lado de minha mãe, conseguimos ouvir que aquele ser estava completamente endiabrado na rua em frente à nossa casa. Os gritos daquela criatura não só serviram para pôr medo em toda a população que morava nos arredores de nossa casa, como também acabou chamando a atenção de muitos cachorros. E estes foram se ajuntando aos montes em frente à minha casa. Eu e minha mãe sabíamos que do lado de fora havia uma criatura vinda do inferno. Também conseguíamos ouvir que aqueles pobres cachorros atacavam e eram atacados pelo aquele ser. E com isso a criatura começou a refazer a rua que ia em direção ao cemitério. Passado alguns minutos, só se ouvia os latidos dos cachorros bem longe de casa. E não demorou muito para que tudo voltasse a ficar em silêncio. Mesmo todo esse terror tendo passado, minha pobre mãezinha me envolvia em seus braços e estava pronta para me defender com a sua vida, se necessário. Passamos aquela noite sentados na pequena sala de nossa casa. E no outro dia, tão logo o primeiro raio de sol adentrou pela janela, muitos moradores e vizinhos que moravam próximo à nossa casa vieram até nós para saber se estava tudo bem comigo e com minha mãe. Então, depois de ouvirem tudo sobre os momentos de terror que passamos, muitos homens acabaram tomando a decisão de se reunirem
e irem até o cemitério para tentar descobrir algumas coisas que viesse a estar revelando o motivo para tudo que vinha acontecendo. Depois de algumas horas terem se passado, de dentro de nossa casa conseguíamos ouvir que aqueles homens vinham voltando à estrada. E tão logo chegaram à frente de nossa casa, o que todos acabamos ouvindo acabou nos deixando completamente atormentados. Como o vilarejo que moramos não era muito grande, dentro do cemitério existia poucos túmulos. Deveria haver cerca de 20 túmulos para ser mais exato. Um daqueles homens conhecidos por todos na região e chamado pelo apelido de Paraíba, acabou contando que tão logo se aproximaram do cemitério, já era possível sentir um odor muito forte de carniça. Também falou que tão logo adentraram naquele lugar, eles acabaram ficando sem entender o que estavam vendo. De todos aqueles túmulos, apenas um se encontrava intocável. O restante estava aberto. O que todos ouvimos naquele momento foi que 19 túmulos estavam violados e os corpos dos mortos que ali estavam enterrados foram retirados de seu leito de descanso. Também existia ossos espalhados por todo o cemitério, e aqueles que faleceram recentemente pareciam estar com o que restava de seus corpos completamente esquartejados. Depois disso, todos nós entendemos. Aquela criatura não somente habitava o cemitério, ela também vinha se alimentando dos restos mortais das pessoas que ali foram enterradas. Então, quando foi perguntado o porquê apenas um túmulo não foi violado pela criatura, Paraíba acabou respondendo que tão logo foram até a frente da lápide, foi constatado que não havia data do nascimento, nem ao menos do falecimento de quem estava enterrado ali. Havia somente uma placa, e nela estava escrita Família Vidal Cruz. Tão logo Paraíba falou este nome, acabou me vindo a lembrança do dia em que minha mãe acabou me pedindo para que eu fosse até a vendinha para ela. Lembro-me dos dois senhores comentando sobre a mesma criatura que acabou me atacando. Um deles, eu tenho plena certeza que acabou chamando aquele lobisomem de Carniceiro do Inferno. E este mesmo senhor carrega o sobrenome Vidal Cruz. Depois de ter contado tudo que eu tinha ouvido aqueles dois senhores falar sobre a tal criatura, lembro-me de Baiano acabar me descrevendo a fisionomia daquele senhor que eu acabei ouvindo naquele dia. Eu simplesmente confirmei e respondi que sim. Muitas pessoas que estavam em frente de nossa casa conheciam aquele homem, e alguns que ali se encontravam chegaram a comentar que tudo não passava de mera coincidência. Mas Baiano e mais alguns homens, sendo coincidência ou não, resolveram ficar alertas e passaram a seguir os passos daquele senhor. Lembro-me de uma sexta-feira à tarde, meu pai chegando em casa, um pouco mais tarde do que de costume. E tão logo adentrou em nossa casa, ele acabou perguntando à minha mãe se todos os boatos que estavam sendo ditos por todos os cantos do vilarejo eram verdadeiros.
Então minha mãe confirmou que sim. Depois de tudo ter sido explicado a ele pediu dispensa de seu trabalho por uns dias. E seu patrão, depois de ouvir o motivo, acabou lhe oferecendo ajuda. E também lhe falou que se o que vinha atormentando a todos realmente fosse um lobisomem, todos teriam que estar preparados, pois a criatura poderia estar atrás de alguém. Mal eu sabia que esse alguém era eu. Muitos dias e noites já vinham se passando, e certo dia, quando a tarde dava lugar à noite, todos nós ficávamos sempre alertas à espera da fera. Mas nada acontecia. Aquele senhor também deixou de ser visto pela região. Então, quando meu pai, Baiano e alguns amigos, resolveram ir até a sua casa, deram de cara com a porta fechada. E pelo que eles contam, Baiano conseguiu olhar pelos frestos que existiam nas paredes daquela casa. E a única coisa que ele conta que viu foi somente muita sujeira. Quem morava naquele lugar tinha ido embora há um bom tempo. O lugar parecia estar completamente abandonado. Esse homem, até onde todos sabiam, vivia sozinho há um bom tempo. Mas nem sempre foi assim. Muitas histórias corriam o vilarejo. Que ele acabou perdendo sua esposa e também seu único filho em um grande acidente de carro. E por esse motivo, ele acabou se afastando das pessoas que o cercavam. Conforme os dias iam se passando, a população foi esquecendo de todo o acontecimento. Também não se ouvia mais comentários sobre o tal lobisomem que habitava o cemitério. Com isso, tudo parecia estar voltando ao normal. Isso era somente o que parecia. Ninguém se atentou a um pequeno detalhe. O cemitério. O mato já vinha tomando conta de todo aquele lugar. E um cheiro muito forte de algo que parecia estar morto pairava ao redor de toda aquela região. Quem passava próximo ao cemitério relatava o mau cheiro, mas ninguém tinha coragem de ir até o local para identificar o que poderia ser. Quando foi uma manhã, o padre da pequena igreja que existia no vilarejo acompanhava a procissão de uma família que ia até o cemitério para sepultar um ente querido. Mas tão logo chegaram ao local, acabaram se deparando com uma cena bastante aterrorizante. Todos que ali estavam constataram que o túmulo da família Vidal Cruz estava aberto. E quando se aproximaram, viram aquele senhor que morava naquela casa, que há um bom tempo se encontrava abandonada, se encontrava dentro do buraco que foi feito. Ele estava debruçado dentro do túmulo. Seu corpo também já vinha demonstrando que há um bom tempo estava ali, pois já se encontrava em decomposição. Também foi dito por muitos que o viram que parecia ter morrido abraçado a algo, muito parecido com uma caixa de madeira. Mas ninguém teve coragem de mexer com o corpo. Foi então que, junto com o meu pai, outros homens o acompanharam até o cemitério. Conseguiram remover a caixa debaixo do homem. Depois que isso foi feito, eles foram até a igreja e lá a abriram. Então, conforme iam tirando os pertences daquele homem que estavam lá dentro,
Padre Jaime, que era um dos moradores mais antigos do pequeno vilarejo, também ia contando a história de cada pertence. Mas o que mais chamou a atenção foram duas coisas. Uma carta endereçada ao padre. Nesta carta era relatado que o filho da família Vidal Cruz não havia morrido naquele acidente. E que sim, ele foi a causa do acidente ter ocorrido. A carta falava que o jovem de 19 anos começou a se comportar de uma forma estranha. Seu comportamento, que antes era tranquilo, passou a ser de um jovem agitado. Este mesmo jovem passou a se coçar demais, a ponto de formar riscos de sangue em sua pele. E por final, em um ataque de fúria, o mesmo parecia estar sendo tomado por um ser demoníaco. Com isso, a sua primeira vítima foi a minha esposa. Então, para não ser morto por meu próprio filho, eu acabei pulando do carro. E antes de desmaiar, vi o que antes era meu filho sair de dentro do carro. Ele estava virado naquilo que hoje em dia acabou fazendo morada no cemitério. Meu filho acabou se tornando um lobisomem. E se está vagando por esta região, só pode ser por apenas um motivo. Ele busca por uma criança que ainda não foi batizada. Mulheres que estão próximos a terem seus primogênitos, ou até mesmo procurando uma fêmea de sua espécie para que possa estar coapulando e deixando um ou mais descendentes nessa terra para continuar o seu reinado de terror. Depois que o padre terminou de ler a carta, meu pai ficou um tanto ansioso para retornar para casa. O padre também pediu para que ele se acalmasse e explicasse o motivo pela agitação. Então, naquele momento, ele acabou revelando ao padre que, por desatenção da sua parte, eu ainda não havia sido batizado e que aquela fera poderia estar atrás de mim. No mesmo momento, o padre Jaime pediu calma, pois tanto ele como os homens que estavam com meu pai o acompanhariam até a nossa casa. Foi então, no momento em que o padre se preparava e pegava alguns utensílios para me batizar em casa, o pai acabou notando que aquela caixa continha um fundo falso. E depois de conseguir abrir, acabou encontrando uma arma muito antiga, que se encontrava completamente municiada. Uma pequena foto de uma criança e algumas frases em seu verso. Esta criança que está na foto é carne de minha carne, sangue de meu sangue. Eu jamais conseguiria ceifar a sua vida. Por esse motivo, entrego a arma à pessoa que irá tirar a vida do único que ainda carrega a linhagem do sobrenome Vidal Cruz. As horas já iam se passando e a noite já tinha tomado conta de todo o lugar. A sensação que meu pai tinha era que aquela noite seria muito traiçoeira. Foi então que, faltando poucos metros para chegarem à frente da casa, acabaram escutando o grito de algo que cortou a noite. Meu pai conta que viu aquele demônio sair da mata que existia em frente à nossa casa, pular o muro para dentro e ir em direção à porta de nossa casa. Meu pai fala que mesmo aquele ser, vendo eles parados à frente da casa, ele não ligava deles estarem ali. Nesse momento, meu pai correu até aquele ser
que acabou parando à sua frente. No momento em que aquela fera se preparava para o atacar, meu pai acabou o alvejando por balas. Depois disso, a criatura correu para a mata novamente. E meu pai, junto com o padre e nossos amigos, entraram em nossa casa. Ali mesmo o padre me batizou. E para nossa surpresa, depois de alguns dias, minha mãe revelou a surpresa. Ela estava grávida. Eu iria ganhar uma irmãzinha. Para finalizar tudo, pela última vez, aquele túmulo foi aberto mais uma vez. E dentro da vala se encontrava um homem completamente nu. Seu corpo também se encontrava perfurado por tiros. Então todos nós chegamos à conclusão que aquele homem era o filho da família Vidal Cruz. Cordiais uivos a todos. Boa noite.